CI de velocidade média é metro por segundo. Ali a velocidade está em km por hora. A gente vai fazer essa transformação. Para transformar quilômetro por hora para metros por segundo, eu preciso dividir o valor por 3,6. Se fosse o movimento contrário, se fosse para metros por segundo para quilômetro por hora, eu teria que multiplicar. Aqui, então a gente vai pegar o 72 e dividir ele por 3,6, que é bem tranquilo, é só você multiplicar por 10 aqui, vai ficar... Tem que tirar a vírgula, né? Ó, o que eu fiz aqui, tá? Explicando melhor para vocês, eu tinha 72, eu tinha que multiplicar ele por 3,6. Só que eu tenho que tirar essa vírgula, eu multiplico os dois lados por 10. O que vai ficar... Aqui vai ficar 36, aqui 720. Mas 72, bem tranquilo, né, pessoal? Aqui, bem tranquilo isso aqui, tá? Bem tranquilo. E vamos continuar agora, já que eu cheguei no metros por segundo, que é o que eu queria. Aqui, esse 72, então eu vou deixar aqui 72 quilômetros por hora é igual a 20 metros por segundo. Tá. Aqui, então, eu tenho que primeiro achar o tempo para o carro sair daqui, do ponto O, até ele chegar aqui. O que eu posso utilizar é a fórmula da aceleração. A fórmula da aceleração escalar... Não, é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Eu tenho que a aceleração constante é igual a 1. Então eu já posso fazer essa substituição. O A aqui é igual a 1. A variação da velocidade vai ser a velocidade final, que é 20 metros por segundo, menos a inicial. Como eu iniciei do repouso, vai ser igual a 0. E a variação do tempo é o que eu quero. Então, passo a variação do tempo para o outro lado, vou ficar... Δt é igual a 20 segundos. E aí agora eu preciso aplicar aqui o movimento que esse carro vai fazer. Ele iniciou na velocidade 0 e ele está acelerando. Com isso, é um movimento uniforme, porque a pista é um movimento uniforme variado, tá? Porque ele vai ter mudança. Ele iniciou no 0, mas vai ter uma mudança. E aqui é a famosa fórmula lá, V é igual a V inicial, mais esse caso aqui é ao quadrado. Essa fórmula aqui, a gente vai utilizar ela para achar a distância que o carro vai percorrer, tá? Então aqui eu vou substituir, né? Eu tenho a velocidade final é 20 ao quadrado, a velocidade inicial foi 0, mais a aceleração é 1 vezes 2 e a variação do tempo. 20 ao quadrado é 400. Isso aqui eu já vou tirar, tá? O 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 1 é 2, ΔT. Jogando o 2 para o outro lado, dividindo, eu vou ter que... O ΔT, a variação do tempo... Do tempo não, gente, desculpa, tá? Desculpa, eu errei aqui. Não é a variação do...
Do tempo, não. Perdão. Aqui é a... Desculpa, tá, gente? Aqui é a variação da distância, perdão. Aqui. Continuando aqui, aí a aceleração é 1, e isso aqui é o que a gente vai querer. Aí tá, voltando. 20 ao quadrado é 400. Isso aqui vai dar 0 já, então posso cortar. 2 vezes 1 é 2. Delta S, que é a variação da distância que a gente quer. A gente já tinha a variação do tempo, perdão. Aqui, passando 2 para o outro lado, eu vou ter 400 sobre 2. A variação da distância aqui, nesse caso, é igual a 200. Ou seja, em 20 segundos, o carro percorreu 200 metros. Só que o que a gente quer é saber tipo, quando ele chegar nesse espaço aqui. Porque ele fala que o semáforo tem que ficar verde 100 metros antes de cruzar o semáforo. Ou seja, eu só andei 200. Eu vou ter que andar mais 200. Eu vou ter que andar mais 200 para isso. Só que, na questão, ele fala que quando eu atinjo a velocidade de 72 km ou 20 metros por segundo, acontece que ele vai começar a velocidade virar constante. Eu não vou mudar mais a velocidade. Então, agora, o movimento, em vez dele ser variado, ele vai ser só uniforme. E aqui, para isso, eu vou aplicar a fórmula da variação da distância num movimento uniforme, que é a variação da distância é igual a VT. Que a gente vai ter tanto a variação da distância, tanto a velocidade. Por que a gente quer isso? Para a gente saber qual é o tempo que ele demorou para fazer esse movimento de 400 metros. Fazendo essa substituição aqui, eu tenho 200 é igual a velocidade, que é 20, a velocidade constante, tá, gente? É a velocidade que ele já atingiu. Lembre-se que, tipo assim, que ele não está mais na origem, ele já está mais ou menos aqui. Ele tem que completar isso ali. Vezes o T. Aqui eu tenho T passando 20 para o outro lado. T 200 sobre 20. Quarto zeros. 20 sobre 2. T é igual a 10 segundos. Então, para eu ter o tempo ali do primeiro semáforo para o primeiro semáforo ficar verde, é só eu fazer essa soma, tá? A soma do deslocamento inicial ali, que foi 20, mais esse deslocamento depois, quando ele já tem a velocidade constante. Então, o T aqui vai ser igual a 30 segundos. Aqui, com isso, a gente já mataria a questão, né? Porque só tem uma opção só tem essa opção aqui com 30. Mas eu vou continuar a questão para vocês verem o que fazer agora, porque suponhamos que tenha a mesma ideia com números diferentes e acabaria atrapalhando vocês. Eu vou continuar aqui. Vou continuar aqui em cima. E aqui eu vou aplicar a mesma fórmula. A mesma fórmula do movimento uniforme. Porque o carro já está no movimento uniforme. No movimento velocidade constante, né? Só que aí agora entra uma pegadinha que eu tinha falado. Suponhamos aqui, o carro chegou, ele está aqui, né? No 400. Agora, eu preciso fazer, o próximo semáforo só vai abrir aqui, no 400 de novo. Só que eu não vou fazer o delta S 400,
porque tem os 100 metros daqui. O meu carro vai percorrer esses 100 metros daqui e vir até chegar no 400 daqui. Então, vai ser 500, porque vai sobrar esses 100 daqui, ou seja, daria, se eu tivesse aqui e viesse até aqui, daria 400, mas ainda tem esses 100 daqui, ou seja, 400 mais 100, 500. Então aqui a ΔS é igual a velocidade vezes o tempo, 500, velocidade é 20, vezes o tempo. Passando 20 para lá, dividindo, eu vou ter 500 sobre 20, corto os zeros, o T é igual a 25 segundos. Aí aqui, para descobrir agora, é só eu somar o T2 aqui com o T1 de lá, ou seja, 30 mais 25 é igual a 55. 30 e 55. E aí depois eu pego 55, somo mais 25, e aí vai dar 80. E aí pronto. Alternativa D. A questão ela tem essa pegadinha que talvez muita gente não vai enxergar, vai achar que ia fazer a mesma coisa para todos os semáforos, só que você sempre vai ter que contar o que você deixou para trás, sabe? Porque aqui tu vai até 400, ficou 100 metros ainda. Então agora para o semáforo B, tu vai ter que contar os 400 para abrir o semáforo mais o 100 que tu deixou para trás. Porque o teu carro vai percorrer mais aqueles 100 metros. Alguma dúvida? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Alguém tem alguma dúvida? Digita aí no chat se eu tiver. Beleza. Então eu vou continuar. Bom, questão 2, ENEM-PPL 2020, mais recente. Tá. Nas estradas brasileiras existem vários aparelhos com a finalidade de medir a velocidade dos veículos. Em uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, um carro percorre a distância de 50 centímetros entre os dois sensores no tempo de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo não, tá? Eu tava percebendo essa questão aqui, ela tá com erro de digitação, tá? Isso aqui não é 20 metros por segundo. Era para ser milissegundos, porque eu tenho uma unidade de tempo, né? Tô falando sobre tempo, não poderia ser metros por segundo. É milissegundo, tá com erro de digitação. Até CMS. De acordo com a resolução número 396 do Conselho Nacional de Trânsito, para vias com velocidade de até 100 km por hora, a velocidade medida pelo aparelho tem a tolerância de 7 km por hora. Além da velocidade máxima permitida na via, considere que a velocidade final registrada do carro é o valor medido descontado do valor da tolerância do aparelho. Isso aqui pode atrapalhar um pouco algumas pessoas que forem apressadas. Eu vou explicar. Que eu tenho aqui, que o carro percorre 50 centímetros entre dois sensores no tempo de 20 milissegundos, eu consigo fazer a velocidade média de um carro. A velocidade média do carro é ΔS sobre o ΔT, né? Padrão, que todo mundo conhece essa fórmula, a fórmula mais simples da física cinemática, logo a primeira que você vê, velocidade média. E aqui eu tenho o que eu falei lá na primeira questão. A gente tem duas unidades que não tá no SI. Só que nessa aqui eu vou fazer diferente. Eu vou dar uma outra fórmula de vocês fazer. Vai ser o seguinte. O centímetro, para eu transformar o centímetro em metro, eu tenho que pegar e multiplicar ele por 10 elevado a menos 2. Então eu vou pegar 50 vezes 10 elevado a menos 2. O milissegundo, para eu transformar ele em segundo, eu preciso multiplicar ele por menos 3. Tá? 10 elevado a menos 3. Isso aqui, a gente pode cortar esse zero e ter que 5 dividido por 2 é 2,5. Para quem conhece aí
regras de potenciação. Para quem não conhece, eu vou dar uma explicada aqui, ó. Quando eu tenho um número igual, assim, ó, com potências diferentes, isso aqui vai ser uma subtração, tá? Então, o que eu vou ter aqui é 10 menos 2 menos 3. Portanto, a velocidade média vai ser igual a 2,5 menos 3, menos com menos aqui dá mais, então vai ficar mais 3, menos 2 mais 3 fica 1. Então é 10 elevado a 1. A velocidade média vai ser 25 metros por segundo. Só que aí você olha aqui nas alternativas, ele está querendo em quilômetros por hora. Então eu vou ter que transformar esse 25 metros por segundo em quilômetros por hora. E foi o que eu falei lá em cima. Quando eu quero fazer isso, eu multiplico por 3,6. 25 multiplicado por 3,6, 30. 6 vezes 2, 12, 15. 15 de novo. Como ficou muito feio isso aqui, meu Deus do céu. 30, 12, 15. 15. 7. Aí depois eu aplico a vírgula que tinha aqui, né? 90 quilômetros por hora. Aí aqui a pessoa desesperada lá na pressão da prova já ia na letra D. Só que foi o que eu marquei aqui no final. O valor medido é descontado do valor da tolerância do aparelho. Ele diz que a tolerância do aparelho é 7 quilômetros por hora. Tem que tomar cuidado e ler muito bem o que a questão pede. Porque muitas dessas vezes você, na pressão do tempo, querendo fazer a prova rápido para ganhar tempo, acaba marcando uma questão errada. Uma questão bem tranquila, que seria facilmente feita, faria você perder uma questão toda, que você acertou todo o raciocínio pelo simples fato de você ter ignorado essa parte final. Então aqui a resposta é a letra C, 83 km por hora. 90 menos 7, que é a tolerância, dá 83. Alguma dúvida? Essa questão bem tranquila também, bem simples. Alguma dúvida? Podem escrever aí no chat que eu estou lendo. Beleza, tranquilo. A questão aqui foi o que eu falei, que eu achei ela mais dinâmica do que de cinemática. Eu não sei se vocês já viram dinâmica. Acredito que sim. Mas se vocês não viram, eu vou dar uma explicação por cima. Questão do Enem 2017. Em uma colisão frontal entre... Como é que eu só ler o chat de novo? Tá, continuando. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves. Isso é verdade. Pela lei de Newton, lá, força, aceleração, tal. Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundos de duração. E os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensão dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todo o teste. Ou seja, a única coisa que vai mudar é a desaceleração do boneco, tá? O resto, massa do carro, massa do boneco, qualquer coisa, é tudo igual. O resultado final obtido está no gráfico da aceleração por tempo. Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Tá. Aqui a gente tem um caso da segunda lei de Newton.
Não sei se vocês conhecem. A segunda lei de Newton diz que a força é dada pela massa vezes a aceleração. Para essa questão aqui, só isso basta e vocês vão ver que não vai precisar fazer mais nada além de saber isso. Além de conhecer a segunda lei de Newton. Porque eu vou dar uma aproximada aqui no gráfico, tá? E voltando aqui, na verdade, na segunda lei de Newton, a força, ela é inversamente, ela é proporcional à aceleração. Então, se eu tiver quanto maior for minha aceleração, maior a minha força. E quanto menor for minha aceleração, menor é a força. Elas são proporcionais, diretamente. Então aqui é só eu ver o que tiver menor aceleração no gráfico. Olhando aqui o gráfico, ó, esse aqui é o meu menor. Ó, pode ver que os outros são maiores do que ele. É só eu pegar aqui e ver o modelo aqui da linha, o tracejado, bate com o cinto 2. Bate com o cinto 2. Então, a resposta já tá dada. E letra B é o cinto 2. Não tem muito o que vocês pensarem além disso. É basicamente isso, é conhecimento. É segundo a lei de Newton e saber que ela está diretamente proporcional. A força é igual a massa vezes a aceleração. Vocês sabem que quando isso aqui for menor, isso aqui vai ser menor também. Quanto menor a aceleração, menor é a força. Então, eu tenho essa força aqui, que é a menorzinha. Logo, ela oferece menor risco, né? Porque a questão deixa claro que quanto maior a força do cinto de segurança, eu posso machucar o motorista. Então, se eu tiver um cinto com menor força aplicada ao motorista, ele é o melhor cinto. Então, o cinto 2, ele é o que menor oferece risco. Logo, também dá pra gente descobrir qual é o cinto que mais oferece risco. Que é esse aqui, né? Esse cinto aqui. Que, olhando o tracejado dele, seria o cinto 3, né? O cinto 3, ele oferece o maior risco para o motorista, porque a aceleração dele é muito alta. É a maior do que de todos. E quando a aceleração é alta, a força... Calma aí que a minha calopsita aqui tá gritando. Eu vou tirar ela aqui, calma aí. Perdão, é que eu tenho a calopsita aqui e aí ela tá me vendo falar, ela tá cantando junto, aí vai acabar atrapalhando. Voltando para cá, logo essa questão aqui, esse cinto aqui, ele oferece o maior risco por ele ter a maior aceleração. Questão bem tranquila, bem simples, não tem muito para onde correr. Falei, conhecimento de dinâmica, segundo a lei de Newton, acho que todo mundo conhece, talvez nem tenha estudado, mas conhece por ser algo muito conhecido, muito batido na física. Alguma dúvida sobre essa questão? Sim, exatamente. Sim, exatamente. Exatamente por isso. Se eu tenho uma aceleração muito alta em um tempo muito curto, isso vai acabar causando uma grave lesão. A própria questão fala isso, que a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax motriz pode causar lesões graves. E, assim, esse gráfico aqui é dado justamente por isso, ó, pela aceleração pelo tempo. Então, quando eu tenho essa aceleração gigantesca aqui, ó, batendo uns 180, digamos isso, num tempo de 15 segundos, é muita força, logo vai machucar, com certeza vai machucar o motorista. Então é exatamente isso que tu escreveu.
Nenhuma dúvida, então vou continuar. A questão aqui é boa porque envolve matemática, geometria. Quem viu lá a aula do Neves sobre trigonometria vai conseguir fazer essa questão aqui tranquilo também. Quem não viu, vou dar uma revisada também. Vocês vão saber fazer. Essa caiu no Enem de 2019. A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essa particularidade é a fotografia aérea de baixa altitude, realizada por um veículo aéreo não tripulado, um VANT. Quem joga Call of Duty, jogo de tiro aí, já sabe muito bem o que é isso. Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um VANT e como são formadas as sobreposições frontais. Essa primeira parte aí é só para tirar tempo da pessoa, não serviu para nada. O operador do VANT recebe por uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20%. Isso aqui é importante. Em um terreno plano, para realizar a aquisição das imagens, selecione uma altitude H fixa de um voo de 1.000 metros, a altura que o avião está é 1.000 metros, a uma velocidade constante de 50 metros por segundo. A abertura da câmera fotográfica do VANT é de 90 graus. Considere a tangente de 45 igual a 1. Tá. Aqui eu vou ter que trazer esse desenho um pouco melhor para vocês aqui. Suponha que isso aqui é um avião, tá? Suponha que isso aqui é um avião. Suponha que isso aqui é um avião porque eu sou muito ruim desenhando, tal. Ele vai trazer aqui, ele vai fazer uma seleção de imagem daqui. E aqui, isso aqui, fala que é 45. Beleza. Tá. Eu tenho que. A altura. Deixa eu trazer de outra coisa. A altura é de 1.000 metros. 1.000 metros. Se eu tenho aqui que a altura é de 1.000 metros, eu vou trazer nesse triângulo aqui para vocês conseguirem ver também. Eu tenho aqui que esse ângulo de 45, a tangente dele é igual a 1. Então, na aula do NEF vocês devem ter aprendido isso sobre trigonometria. A tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então aqui, a tangente, ele já me fala que ela é 1, tá? A tangente de 45 é 1, então eu já vou colocar 1 igual a 1.000, que é o cateto oposto ao ângulo, sobre x, vai. Ó, e deixa eu trazer isso aqui para baixo um pouco. Tá. Então aqui o outro cateto também vai ser 1.000, tá? Porque jogando x para lá, x é igual a 1.000. Então esse cateto aqui de baixo é 1.000. E a gente sabe que a altura num triângulo equilátero ela é mediana, ou seja, ela corta o triângulo aqui no meio. Então aqui também vai ser 1.000, essa outra parte aqui. Só que isso aqui, essa parte que eu vou pintar de vermelho, é a sobreposição que ele fala da questão, que é 20%. Eu preciso saber qual é essa parte aqui da sobreposição para conseguir fazer essa questão, porque senão eu vou acabar contando coisa a mais, né? Então, para eu descobrir a sobreposição, só eu pegar, somar, né, fazer o triângulo todo,
base maior, base do triângulo todo lá, 1.000 mais 1.000, ou seja, 2.000, e eu vou querer 20% disso. 20% é 20 sobre 100. Guarda aqui, aqui, ou seja, eu vou ter 400 nessa sobreposição. Essa área aqui de sobreposição é 400 metros. Ele quer o intervalo de tempo, né? E, tipo, agora, aí eu nem acabei nem explicando por que eu tô fazendo isso. Porque eu descobrindo o ΔS aqui, eu consigo descobrir o ΔT de diversas maneiras, né? Velocidade média, tem várias formas que eu posso descobrir o ΔT. Por isso que eu estou fazendo isso tudo para achar o deslocamento que ele fez daqui até aqui, né? Que foi a soma disso aqui, o deslocamento. O deslocamento é isso aqui, né? Então, vai ser essa parte daqui até aqui. Só que eu não posso contar aqui no meio, tá? Traçando no meio. Eu não vou poder contar a sobreposição. Eu tenho que tirar a sobreposição, porque senão eu vou acabar contando ela duas vezes. Então, eu vou pegar, que é 1.000, né? O cateto daqui, fazer aqui do lado. Ó. 1.000 ΔS vai ser igual a 1.000 mais 1.000 menos 400. O ΔS é igual a 1.600. Aí agora, usando a fórmula que eu apresentei lá do MU, do movimento uniforme, que é o ΔS é igual a velocidade vezes o tempo, ΔS é igual a velocidade vezes o tempo, eu tenho que 1.600 desculpa, a canetinha descarregada, 1.600 igual a 50 vezes o tempo. 50 é a velocidade, tá? Ele dá aqui na questão a velocidade constante de 50 metros. E aqui então vou fazer lá, passar os 50 para o outro lado, dividindo 1.600 sobre 50, corto zero. Vou ter 160 sobre 5, que é igual a 32, tá? T é igual a 32 segundos. Letra B. Ó, eu vou dar uma recapitulada na questão. A questão quer o intervalo de tempo. Para eu conseguir um intervalo de tempo, primeiro eu preciso saber o intervalo do espaço aqui, né, da distância. Por quê? Porque é a única forma de eu descobrir a distância do tempo, né, usando a distância do espaço. Então, eu fiz aqui uma construção geométrica que ele mesmo deu na questão. Ele fala que a altura é 1.000 e eu tenho uma tangente de 45 e ele me forma esses triângulos ali. Eu fiz essa construção geométrica para descobrir o cateto daqui de baixo, que descobrindo o cateto daqui de baixo, eu teria a base do triângulo, né? E com isso eu descobri que ele é equilátero, então a altura dele é mediana. E aí eu consegui descobrir o seguinte, que o deslocamento que vem desse ponto aqui, vou puxar aqui embaixo, até aqui, ou seja, 1.000 mais 1.000 daqui, menos o 400 daqui, porque eu não posso contar ele duas vezes, é 1.600. Usando a fórmula da deslocamento
o movimento uniforme aqui, eu descobri que o tempo é igual a 32. Alguma dúvida nessa questão? Ela é um pouco mais puxada. Alguma dúvida? O pessoal falando de geometria já tá errando. Geometria é chato pra caralho, né? Convenhamos. Perdão aí quem é amante da matemática, mas geometria é chato demais. Mas infelizmente, tem que aceitar e tem que entender bem, porque a física usa muito de conceitos geométricos. Por exemplo, essa questão aqui, tu tem que ter essa visão, principalmente de que quando um triângulo é equilátero, a altura divide o triângulo em dois, sabe? Tipo, porque aí tu consegue considerar esse cateto aqui, né? Essa parte azul igual a essa, entendeu? Por isso que dá 1000. É bem uma parte chata, né? Chato mesmo. Mas é uma questão até que tranquila também, não é muito chata, mas a parte de geometria puxa muito. Eu coloquei aqui agora. Essa questão aqui eu já vi sobre ela um cara fazendo. Muito engraçado. Essa questão aqui envolve muitos temas, tá? Principalmente queda livre, coisas assim do tipo. Então, vamos ler aqui com calma a questão e anotar os principais pontos dela. Para um salto no Grand Canyon usando motos, 2 paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa 3 vezes maior. Foram construídas 2 pistas idênticas até a beira do precipício, de forma que no momento do salto, as motos deixem a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. No instante em que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem praticamente sem resistência no ar. As motos atingem os solos simultaneamente porque nessa questão aqui tem. A gente vai ter que fazer um desenho aqui, o que não é meu forte, tá? Suponha que isso aqui é uma moto, de novo. A mesma coisa do avião, vai ser um quadrado. Um retângulo, no caso. Ó, 2 motos. Tem 2 caras em cima. Essa aqui tem massa M e essa aqui tem 3 vezes a sua massa. Eu vou colocar na verdade. Isso aqui. Cara, cortei a cabeça, cara. Um pouco mais pra cá, porque eu vou ter que fazer aqui as forças atuando nessa aqui. Quando o motoqueiro abandonar a moto tá tendo essa força peso dela para baixo. Quando o cara tá em cima dela, né? Claro, tem a força peso para baixo. E além de tudo, ambas também têm atuando nela a força da gravidade, puxando elas para baixo. Em ambas as situações, né? A gravidade sempre tá exercendo. Ó, aí vamos analisar as alternativas. Primeiro, olha a alternativa B. Estão sujeitas à mesma força resultante. Eu tenho massas de tamanho diferente.
E com isso, se eu tenho massas de tamanho diferente aqui, eu não posso dizer que eles vão ter a mesma força resultante. Eu tenho massas diferentes, sabe? Eu já anularia a B por natureza. Porque eu não posso dizer que eles têm massas diferentes, 3 e M, e eles terem a mesma força resultante. A mesma coisa diz da mesma inércia, né? Por quê? Eles não podem ter a mesma inércia. A força-peso que atua em cada um deles vai ser bem diferente. Vai ser bem diferente porque, tipo, na questão não chega a falar isso, né? Mas esse cara aqui, que faz a força-peso atuar nas motos, eles não vão ter o mesmo peso, então eu não posso também ter a mesma inércia, porque essa moto aqui, além dela ser mais pesada do que esse cara aqui tem peso diferente desse. Então, tipo, quando eu soltar essa moto aqui, essa força-peso aqui, por esse cara ter massa diferente dele, vai ser diferente dessa moto aqui. Consegue entender? Então aqui só vai me sobrar a alternativa C, a D e a E. Na alternativa na alternativa E são lançadas. Ah, não, desculpa, gente. Agora que eu fui ler, ó, anotem os pontos importantes, tá? A questão fala ele quer o porquê a moto atinge o solo simultaneamente. Acaba sendo a mesma explicação, tá? Mas eu tava com outra ideia. Ó, tem a mesma quantidade de movimento inicial. Eu não. Eu até poderia dizer isso, mas vocês acham que esse é o motivo da moto atingir o solo simultaneamente? Ambas as motos vão chegar no chão ao mesmo tempo, tá? Mas vocês acham que é por esse motivo? Porque, tipo, não vai mudar em nada, porque a fórmula da queda livre, a fórmula da queda livre não tem muito, até vai ter a ver com o movimento inicial, mas ela está diretamente ligada à aceleração, tá? Lembram a fórmula da queda livre, Torricelli? Tem Torricelli, tem várias coisas, mas todas elas estão ligadas diretamente à velocidade, à aceleração. Se eu tiver aqui, se eu tiver a mesma velocidade, quantidade de movimento inicial, isso não me garante que eu vou ter elas chegando ao solo simultaneamente. O que vai me garantir é justamente isso daqui, que é o que fala a alternativa D. Pra, Se eles adquirirem a mesma aceleração durante a queda, lógico que eles vão atingir o solo simultaneamente, porque é o que diz justamente a equação de Torricelli. Essa equação que eu escrevi para vocês. Se eu tiver isso aqui igual em ambos os casos, em ambas as motos, eu tiver a velocidade inicial igual, mas não tiver isso aqui igual, eles não vão atingir o solo simultaneamente. Entendem o motivo? Tem alguma dúvida nessa questão? Essa questão aqui ela não tem conta nenhuma, ela é justamente análise de forças e o motivo, e saber o que a equação de Torricelli diz. Qual é o ponto mais importante da equação de Torricelli? Dá para fazer com essa também, Lindinho.
Você pode fazer pelo mesmo motivo. E aí, a quantidade de movimento ainda me anularia a. Falando sobre. Não, não, desculpa. Só anularia essa mesmo. Continuaria a mesma coisa. Essa questão é, tipo, eu não gosto de questão assim porque faz tu ter que lembrar de muita fórmula. Por exemplo, tu tem que lembrar as ideias de inércia, tem que lembrar sobre força resultante, a quantidade de movimento, a equação de Torricelli também ajudaria. Então, tu tem que lembrar de muita coisa para uma questão só e a questão não me dá nada para eu fazer a conta, sabe? Tipo, justamente é só tu é raciocínio basicamente, tá ligado? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo. Então, vou continuar. Não, isso aqui já foi. A questão chatinha pra caraca essa. Tá, vamos lá. Na madrugada de 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo. Foi um belo espetáculo, os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera. Brilharam intensamente enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era mais uma questão que envolve outro assunto diferente, né, fora da cinemática. Vocês já tiveram, vocês sabem o que é velocidade angular, coisas desse tipo? Depois eu volto lá, Lindinha, para explicar. Naquela outra alternativa, o motivo de não ser aquela a alternativa é. Sim, ainda é cinemática, mas envolve um assunto que a gente não viu hoje ainda. Estamos vendo bastante coisa diferente. Isso aqui é um movimento circular, né? Então ainda é cinemática de fato. A, a fórmula da velocidade angular é a variação da rotação angular sobre a variação do tempo. Tem outras formas de reescrever ela. Também pode ser 2π sobre t. Tem bastante formas de você fazer, né, isso. Vou ter que
fazer um desenho aqui para essa questão. Ó, suponhamos que o foguete está aqui. Suponhamos de novo que isso aqui seja um foguete. Isso aqui seja a curvatura da Terra. Aqui esteja a cidade do Rio de Janeiro. E aqui esteja o oceano. Eu tenho que fazer aqui. Isso aqui foi o que aconteceu, tá? Esse é o desenho relatando o que de fato aconteceu. Só que ele me diz que se tivesse acontecido antes, teria sido uma tragédia. Então, o que ele quer dizer com antes é o seguinte. Estaria mais ou menos a cidade aqui, essa parte fosse o oceano, o foguete estivesse antes da cidade, e aí teria isso aqui, tipo, vindo até aqui, os destroços. Isso aqui seria do RJ. A tangente disso me daria a distância entre eles. Aí, vamos supor que, olhando aqui, e olhando aqui nessa primeira parte do que me relata, se o foguete vindo, caindo ali no oceano, vamos supor que ele tivesse caído aqui, traçar traçar isso aqui até o foguete, eu teria aqui nessa parte teta do foguete, tá? Se ele tivesse caído ali. Agora, a gente já desenhou tudo. Temos a velocidade angular do foguete, que é essa aqui, e isso aqui do Rio de Janeiro. Ele quer, ó, de acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era igual à da Terra e no mesmo sentido. Olha, igual eles não são, não. Pega esse aqui para com esse. Não é igual. Bem diferente, né? Apesar do desenho estar bem merda, mas a gente ignora. Então, isso aqui a gente já esquece. Superior. Calma. Calma que aqui vai dar um problema. Que eu simplesmente errei o bagulho. Isso aqui. Deixa eu apagar tudo. Ó, voltando à explicação, tá? Desde o início. Aqui tá a cidade do Rio de Janeiro. Aqui tá o oceano. E aqui tá o foguete. Em relação ao centro da Terra e o foguete caindo aqui, esse é o θ do RJ em relação ao centro da Terra
E isso aqui tudo é o do foguete. Posso até apagar isso aqui. Ó, a velocidade angular do foguete é a que vem daqui, né? A distância dele até o centro da Terra, até o momento da queda dele, ou seja, isso aqui tudo. Isso aqui tudo. Já a do RJ é simplesmente tá onde ela até o centro da Terra, onde ela está até o centro da Terra. Olhando as alternativas, a gente já sabe que vai ser a letra B, porque a velocidade angular do foguete é maior do que a do RJ em relação à Terra, e ele está no mesmo sentido, tá vendo? E a questão também me deixa claro que eles estão no mesmo sentido, porque ele fala que se fosse antes, aconteceria uma tragédia. Ou seja, se fosse antes, ele cairia no RJ. Eles estão fazendo esse movimento e a Terra está estacionando no mesmo sentido. Conseguiram entender? Porque se ele estivesse indo no sentido contrário, o RJ estaria para cá, o avião cairia. O avião não, o foguete cairia para cá, entendeu? Então, a questão quando fala isso, que aconteceria uma tragédia, você já consegue até identificar isso, que eles estão no mesmo sentido de uma maneira bem mais prática do que ter que fazer qualquer outra coisa. A questão aqui é bem chata. Uma das matérias que eu menos gosto é movimento circular. Conseguiram entender a explicação? Tem alguma dúvida? Verdade. Verdade, Lindinha. Falou tudo. Falou tudo. Está. Vou explicar de novo aqui. Olhem para cá, nesse desenho aqui do que a própria questão dá. Ele já me dá a direção que a Terra está rotacionando. Então a gente sabe que se a Terra está rotacionando para lá, o Rio de Janeiro vai vir para cá, para cá, para cá e aí por diante, tá? Se eu tenho foguete, até desenhar ele aqui mesmo, vai. Tem um foguete, ponhamos. Que quando caiu, ele caiu no Oceano Atlântico. Então me fala isso. Então fala que ele caiu no Oceano Atlântico. E aí, vamos lá, né? Se o foguete tivesse vindo para cá, não teria como ele cair lá no Oceano Atlântico, né? Ele estava no mesmo sentido da rotação da Terra. Então, com isso, a gente já consegue eliminar 3 questões. A C, a D e a E, ela é eliminada automaticamente. Porque só de você ver esse desenho aqui, tu já consegue entender. Ele fala que o foguete caiu no Oceano Atlântico. Ou seja, para ele cair, ele fez esse trajeto aqui. Entendeu? Se o foguete estivesse indo para cá, ele faria algo tipo assim, sabe? Tipo, aí se ele tivesse que cair na Terra ainda,
ele poderia cair até em qualquer outro lugar, menos no Oceano Atlântico. Aí agora a gente precisa saber sobre a velocidade angular deles em relação à Terra. Eu tenho aqui o Rio de Janeiro, eu vou usar o desenho que ficou melhor para fazer. Ó, traçando aqui do centro da Terra até o Rio de Janeiro e relação também ao foguete no centro, lá quando ele está sobrevoando o Rio de Janeiro ainda, eu tenho essa velocidade angular aqui. Quando o foguete cai no oceano, eu crio uma outra trajetória e essa velocidade angular do foguete vai pegar desde quando ele estava sobrevoando até a sua queda. Ou seja, ela é isso aqui tudo. Logo, a velocidade angular do foguete é maior que a do Rio de Janeiro pelo simples fato do foguete pegar toda a cidade do Rio de Janeiro, porque ele estava sobrevoando ela, e ainda cair à frente dela, cair lá no oceano. Então, eu não posso dizer que ele é igual. Só se o Rio de Janeiro fosse igual a da Terra, no caso, ele não é igual a da Terra, porque a Terra, pô, a Terra é isso aqui tudo, né, gente? Bem mais do que isso aqui. A Terra seria isso aí tudo, porque não pega só o oceano e o Rio de Janeiro. A Terra não é só Rio de Janeiro e o oceano. Tem todo o resto, então isso ali, essa alternativa aqui dá para anular de cara já também. Vai ser superior ao do Rio de Janeiro e no mesmo sentido. Conseguiram entender? A questão está bem confusa, tá? Não vi uma forma melhor de fazer ela, explicar melhor para vocês. Qualquer coisa eu trago ela outro dia, melhor explicado. Tá difícil, né, de entender. Tá complicado. Não. Tô pensando em uma forma de explicar para vocês melhor. Vamos pular essa, depois eu volto, vai. Depois eu volto pra essa, gente.